Pessoal, boa noite, por cá SD Bandeira, voltando aqui com as aulas aqui sobre o Estatuto dos Militares, né? Desculpa a ausência aí que eu tive que parar um período devido a fazeres meus, né? Então acabei que não pude gravar durante um tempo, mas eu vou encerrar aqui o Estatuto com essa revisão. Claro que tem que ter a lei em mãos, né? Dar uma olhadinha para aprofundar, mas eu vou trazer os tópicos mais relevantes para poder ajudar vocês aí numa revisão. Primeiro a gente vai tratar da agregação, né, que é uma situação que, em resumo, o militar permanece na escala hierárquica do seu quadro. Por exemplo, ele é do quadro de soldados, né, quadro de praças. Então ele tem um número lá, sei lá, número 30.000. Mas aí, quando ele se torna agregado, ele permanece na escala, mas meio que perde esse número, né? A lei não especifica bem como fica a situação dele, mas o que tem que se gravar para a prova é que ele fica sem número na escala. Por exemplo, ele era o 30.000, e aí quando ele é agregado, ele fica sem esse número, permanece lá o nome dele na escala, mas esse número 30.000 não, a priori não vai pertencer a ele mais. E essa situação acontece em várias situações, né? Essa situação da agregação, ela se aplica em várias situações, como em caso de espera para inatividade, né, que o militar está ali aguardando para a reserva e aí ele acaba indo fica agregado enquanto essa situação se resolve. Demissão ou exclusão das corporações, seja do bombeiro ou da polícia. Quando ele é submetido a uma pena de suspensão ao cargo, né? Isso aqui é uma punição mais administrativa, né? Então, no caso dessa suspensão também, ele vai, enquanto não solucionar essa situação, ele fica agregado. E aqui eu coloquei uma ressalva com relação ao cargo eletivo, perdão, que é um militar que pretende se candidatar a um cargo político. Nesse caso, ele só é agregado se ele tiver 10 ou mais anos de serviço. Se ele tiver menos de 10, ele já é desligado automaticamente da corporação, como eu já expliquei em aulas anteriores. Mas se ele tiver 10 ou mais, ele fica agregado quando ele está no período eleitoral. Isso aconteceu muito durante essas eleições, né? Muitos militares candidatos a vereador, né? Militares da ativa. E aí, dependendo da situação, se ele for eleito, e aí ele passa para a reserva. E se ele não for eleito, ele retorna ao serviço, né? Então, essa agregação também ocorre nessa situação. E todos esses atos, né? Aliás, esse ato de agregação nessas diversas situações, em todas elas, é um ato do comandante coronel, o coronel comandante geral, que é o antigo comandante geral, né? Que agora é coronel comandante geral, deixou de ser um cargo comissionado e passa a ser um cargo efetivo. Então é um ato dele, todas essas situações. Aí o segundo ponto que nós vamos tratar é sobre a reversão, que está presente no artigo 174, né, que é o militar agregado ou inativo que retorna, né? É o militar que é agregado nessas situações que eu expliquei e entre outras que tem no artigo 172. Então, quando ele retorna ao serviço ativo, né, deixa de estar agregado e retorna ao serviço, ou quando ele está inativado e retorna ao serviço também, como a gente já viu em outras situações, questão de convocação ou designação, aí ele acaba retornando. E aí a gente tem que ter um adendo aqui só com relação a essas duas situações, né? No caso dessa reversão do agregado, é um ato também do coronel comandante geral das corporações, seja do bombeiro ou da polícia, cada um tratando dos seus militares específicos. E no caso da volta do inativo, já é um ato do governador. Então isso aqui pode cair em prova, né? Porque diferencia. No caso da reversão do agregado, é o ato do coronel comandante geral, e a reversão do inativo é o ato do governador do estado, chefe das corporações. 3. O excedente, que é um militar que ultrapassa o efetivo fixado em lei. Aí eu coloquei aqui um exemplo, né, do soldado, por exemplo. Claro que não são esses dados, mas é só para ilustrar. Por exemplo, está previsto na lei que tem que ter 100 cargos de soldados, né? Tem que ter 100 soldados no bombeiro ou na polícia. E aí faz um concurso e tal, só que aí nomeia 102, né? Vamos supor que não tenha nenhum soldado, né, mais na corporação. Aí faz um concurso, nomeiam 102 soldados.
Então, no caso aqui, são 100 cargos, mas o SD 101, né, ele vai ser como se fosse um 100A. No caso, não vai ser o número 101, porque não está previsto na lei 101 cargos ou 102 cargos. Então, quem passar dos 100 vai ser justamente o excedente, o 101 e o 102. Aí eu coloquei como se fosse o SD Caxias, né, fazendo uma alusão aqui, um dizer militar. Então, seria o 100A, que seria como se fosse o 101 ou 102, que seria o que passasse dos 100, que é justamente o excedente militar que ultrapassa o efetivo fixado em lei. E por último temos as formas de desligamento, né, que aí elas estão elencadas no artigo 178 ao 202. E aí tem várias formas, e eu coloquei algumas mais específicas, mas é sempre bom dar uma olhadinha lá, porque tem muitas situações, né? Se for explicar isso aqui em uma aula, vai perder muito tempo. E eu quero terminar logo para quando for futuramente voltar a gravar já com o código e as outras leis. Então, uma das formas é a reserva remunerada, que quando é que ela se dá? Quando o militar tem no mínimo 53 anos de idade e 30 anos de serviço, né, de contribuição. Sendo que tem que ser no mínimo 25 anos em serviço militar, né? No serviço militar, nos casos, um policial, ele tem que ter 30 anos de contribuição. Sendo que no mínimo 25 tem que ser como militar realmente, como policial militar. Né? Ele pode trazer até 5 anos de fora, seja de outra corporação militar, seja de um cargo público civil, ou seja de uma iniciativa privada. Portanto, que ele tem que ter os 30 anos, sendo que 25 no mínimo sendo militar, contribuindo ao SUSPEC, né, que é o regime de previdência dos militares estaduais. Aí temos a exoneração, que no caso a gente vê muito em outros cargos, eu até falei sobre isso em outras aulas, que a gente vê que a exoneração em outros cargos públicos é como se fosse uma forma de punição, de desligamento forçado, né? Uma punição. Aqui não. Na legislação, né? No Estatuto dos Militares Estaduais, se aplicando tanto ao bombeiro como ao policial militar, a exoneração é sempre a pedido, nunca é ex officio, né? Ou seja, nunca é a força, nunca é uma punição. Sempre é um militar que, seja passando em outro concurso ou porque realmente não quer mais exercer a função, ele pede a exoneração e aí é concedida, né? Então, sempre nunca é punição. É uma forma de desligamento, mas a pedido do militar. Aí temos a reforma, que no Estatuto fala de duas reformas, né? Tem a reforma por tempo também, que é quando o militar já está com 65 anos de idade, é uma idade limite, porque a gente sabe, eu já expliquei em outras aulas que o militar pode permanecer um tempo a mais na corporação, mesmo fechando uns 30 anos, né? Ele pode ficar até mais 5. E aí são os requisitos, esse que é justamente essa reforma por tempo que eu coloquei aí. Que ele vai, quando ele atingir no máximo 65 anos de idade e 35 anos de contribuição, e aí não vai ter mais jeito. Ele vai ter que ir para casa, né? Vai ter que se aposentar no posto que ele está, e aí vai ter toda aquela questão de promoção, né, requerida e tal, que é uma outra lei que nós vamos tratar mais na frente. E tem a reforma por punição administrativa e disciplinar, que aí a lei fala muito pouco sobre ela, mas em resumo é uma punição. Você, ao invés de ser expulso ou demitido sem direito a nada, né, sem direito a receber mais salário nem nada, a reforma é como se você se aposentasse com um tempo proporcional, né? Uma punição uma aposentadoria por punição, vamos dizer assim, né? Você é punido e tal, é desligado, reformado, né? Como forma de punição, mas aí, por exemplo, você tem 15 anos de serviço, aí você vai receber um salário proporcional àquele tempo que você trabalhou. Então você ainda consegue receber, mesmo sendo desligado da corporação. Diferente da demissão e da expulsão, que você sai sem direito a nada, sem fundo de garantia, sem nada. Né? E aí a demissão tem algumas situações específicas que no código vai trazer, mas aqui a priori a gente precisa saber só essa diferenciação, que demissão só se aplica a oficiais e praças, e a expulsão só se aplica a praças. Né? E aí no código a gente verá as situações que diferenciam uma da outra. E temos as formas que eu já expliquei, mas eu vou dar um resumo rápido também aqui para não deixar batido, que é a deserção, o desaparecimento e o extravio. A deserção é quando o militar por mais de 8 dias deixa de comparecer à sua unidade de trabalho, né, o seu quartel, some, ninguém tem notícias dele,
E há indícios de vontade própria, há indícios que ele fugiu porque realmente quis, porque ele é problemático, às vezes tem problema com drogas, enfim, problemas psicológicos, então podem se enquadrar nessa situação dependendo do indício. E o desaparecido, que é quando o militar também na mesma situação, né, mais de 8 dias deixa de comparecer à unidade dele de trabalho, mas ao invés de ser por indício de vontade própria, aqui não tem indícios de vontade própria, ou seja, é como se fossem situações alheias, um acidente, né, um naufrágio de um navio, um acidente aéreo, e aí o militar está desaparecido porque sofreu um acidente e tal, um sequestro, então não é porque ele quer, então ele entra na situação de desaparecido. E vai ter o extravio, que é, no caso, o militar que está mais de 30 dias na situação de desaparecido, né? Passou os 8 dias, ele é considerado desaparecido, e aí vai computando o prazo. Aí quando passa mais de 30 dias que ele se tornou desaparecido, né? Que no cômputo geral vai dar 38 dias, né? Mais de 38 dias, já que contou os 8 do desaparecido, mais 30 dias de desaparecido vai dar o extraviado, né? No caso vai ser 30 dias da situação de desaparecido, computando no total mais de 38 dias. Aí temos a perda do posto ou da patente, né? Ou graduação, no caso posto e patente é só oficial que tem, é a designação do cargo, é o nome do cargo do oficial, posto ou patente, e a graduação é o cargo das praças, né? Então, quando acontecer isso também, ele vai ser desligado. E por último aqui o falecimento, que não tem muito o que falar, é quando o militar infelizmente vem a falecer, aí ele acaba também sendo desligado, né, devido a esse falecimento. E aí, no mais é mais isso mesmo, o resumo, né, lembrando sempre aí para dar uma olhadinha, tanto no artigo 172, como no 174, no 175 e ali os que elenquei ali do 178 ao 202, porque são inúmeras situações que se eu fosse tratar aqui numa aula só ia demorar muito tempo, ia ter que gravar praticamente todos os vídeos que eu já gravei, o mesmo número. Então, no mais, dá uma olhadinha lá e com esse resumo aqui vai ajudar bastante. São as situações principais que tem lá. E nos vemos numa próxima. Valeu!